Acompanha aí Daniel 9. A gente vai trabalhar 4 capítulos, como também na aula passada. A gente vem trabalhando 4 capítulos de 1 a 4, aí depois 4 capítulos de 5 a 8, aí agora 4 capítulos de 9 a 12, dividindo o livro de Daniel aí em 3 partes para a gente compreender melhor as mensagens e os ensinamentos. 9, do 1 ao 4, só para a gente entender do que se trata esse capítulo. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, a versão que eu vou usar é católica, tem uns termos diferentes, da estirpe dos Medos, que havia sido elevado ao trono no Império dos Caldeus, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, lendo as Escrituras, tive minha atenção despertada para o fato de que o número de anos passasse, segundo a palavra do Senhor entregue ao profeta Jeremias sobre a desolação de Jerusalém, seria de 70 anos. E volvi-me para o Senhor Deus a fim de dirigir-me uma oração de súplica, jejuando e me impondo ao silício e à cinza, e supliquei ao Senhor meu Deus e fiz-lhe minha confissão nesses termos. Aí vem a oração dele a partir daí, que na introdução eu não vou me deter por enquanto a oração, mas Daniel, ele, como é da linhagem sacerdotal, ele recebe visões como um profeta e intercede como um sacerdote, e ele vai se colocar aqui em uma posição de mediador, pedindo perdão a Deus pelo povo e reconhecendo que o povo era merecedor de estar ali naquela condição de escravo, mas que Daniel, por ser um crente que lê a Bíblia, que examina as Escrituras, um crente que ora e 3 vezes ao dia, não é uma oração de agradecer pelo alimento, não é uma oração de vou dormir, é uma oração de intimidade, de tempo gasto, uma oração de relacionamento com Deus. E ele vai perceber a partir do livro do profeta Jeremias, que eu pedi até para vocês lerem Jeremias 25, não é? Que tem esse relato a respeito de 70 anos. E aí, quando a gente olha no capítulo 9, e diz que no reinado de Dario, filho de Assuero, já Daniel está sobre outro governo, já está na situação de que Belsazar morreu. Lembra do banquete? Não é? Belsazar morre no capítulo 5, e aí assume o Dario, porque ele está representando aqui o governo duplo. O governo duplo é o que? Medo-Persa, que se juntou para destruir o Império Babilônico, e aí vai aparecer Dario aqui, e depois aparece Ciro, que são 2 representantes de um mesmo governo, que é o governo Medo-Persa, que é o governo duplo que se uniu. E aí esse filho do Assuero, esse Assuero vai aparecer no livro de Esté, não é? Que é o Xerxes. Ele aparece aqui dizendo no primeiro reinado dele, e Daniel, ele estava examinando os escritos. O que são os escritos? Na Bíblia hebraica existem 3 divisões. Na nossa tem 5 divisões, mas na Bíblia hebraica tem a Torá, o Nebim e o Ketubim. Esse Ketubim são os escritos, e no caso é a lei, os profetas e os escritos. São 3 divisões. E nesses escritos existem os livros de alguns profetas, entre eles o livro de Daniel e o livro de Jeremias. No livro de Jeremias vai estar falando a respeito do episódio da exaltação da Babilônia, como também da
da queda de Babilônia e vai falar também do retorno do povo para a sua terra, e que esse povo que estava sendo levado para a Babilônia iria passar 70 anos, literalmente 70 anos. E aí Daniel começa a orar dizendo: olha, já faz 70 anos, eu lembro, eu era adolescente quando eu vim para cá, e o Senhor não prometeu 70 anos? E aí, já estamos debaixo de outro governo, já entrou Nabucodonosor, uns 2, 3 filhos dele, e aqui a gente está nessa situação. O que é que vai acontecer daqui para frente? Será que o sonho vai se cumprir e a gente vai ficar aqui? Vai se cumprir Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, e a gente vai continuar aqui? Os impérios mundiais vão assumir os governos mundiais e a gente vai continuar aqui? O que é que o Senhor está me dizendo com essas visões? E aí a visão do capítulo 8 incomodou ele passou a orar, e aí a visão que vai aparecer ainda no capítulo 9 das 70 semanas, ele vai dizer: olha, Daniel, você está preocupado com o templo, está preocupado com o sacrifício, está preocupado com o povo, e orou pelo templo, o sacrifício e o povo, e Deus respondeu. Deus respondeu a oração a respeito do sacrifício, Deus responde a respeito do povo e a respeito do templo. Isso aqui tudo vai ser respondido ainda no capítulo 9, e Daniel vai ficar incomodado e vai jejuar e orar para pedir resposta. Aí no capítulo 10 vem resposta, e olha, nem se preocupe, cele o que eu vou lhe mostrar, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Não é só 70 anos não, vai ser 7 vezes 70. Vai ser 7 vezes 70 ainda de coisa para acontecer. Aí tem as 70 semanas aqui no capítulo 9. Se controla aí que vai dar tudo certo. No versículo 4, tem a oração de Daniel, ele fazendo confissão, reconhecendo que Deus é um Deus fiel à sua aliança, que o povo é um povo rebelde que quebrou a aliança, e que a palavra da lei está se cumprindo no meio do povo que não obedeceu. Ele está fazendo referência ao texto de Deuteronômio, que reza no capítulo 28, que se o povo obedecer as palavras, será bendito no campo, será bendito na cidade, aonde colocar a mão e a planta do pé será abençoado. Porém, se não obedecer, aí será maldito, escravizado, e nada de bênção vai estar acontecendo, e sim de escravidão e terror, e vai perder muito com isso. E Daniel, ele vai reconhecer que o que está acontecendo é Deus cumprindo com a sua palavra, pelo fato de que o seu povo não foi fiel a ele durante esse período em que esteve o Reino Unido e o reino dividido. Estava o reino de Israel, o reino de Judá, e o povo sendo avisado pelos profetas, e o povo não se consertava. Então Deus, ele foi justo quando ele fez isso com o seu povo. Você vai perceber no versículo 28, ele dizendo assim, ou no versículo 8, 9 e 8, ele dizendo assim: sim, Senhor, para nós a vergonha, para o nosso rei, nossos chefes e nossos antepassados, porque pecamos contra nós. Mas ao Senhor nosso Deus as misericórdias e o perdão, porque nós nos rebelamos contra Ele. Recusamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, não seguimos as suas leis que Ele nos oferecia pela boca dos seus servos, os profetas. Aqui há um reconhecimento do quanto o povo, o rei, os sacerdotes, todos que representavam a nação santa de Deus, o povo de Israel, estava aqui como um rebelde, né? Deixa eu só concluir o 11. Todo Israel transgrediu vossa lei e se desviou, a fim de não obedecer a vossa voz. Por isso a maldição e a imprecação que figuram na lei de Moisés, o servo de Deus, caíram sobre nós, porque pecamos contra ele. Deu para perceber? Ele está reconhecendo o que Deus prometeu na lei de Moisés, que vinha sobre o povo rebelde. O povo se rebelou, então veio a mão de Deus. Quem lê a Bíblia, quem examina as Escrituras e percebe o que está acontecendo no cenário, no meio do povo de Deus e fora do povo de Deus, entre os crentes e os ímpios, dá para perceber
que não tem nada de surpresa não. Tudo que Deus disse que vai acontecer e que está escrito, estará acontecendo, né? Aí o verso 13 diz assim: foi de acordo com a lei de Moisés que nos sucederam essas desgraças, e nós nunca procuramos abrandar o Senhor nosso Deus, renunciando às nossas iniquidades e dando atenção à vossa verdade. O Senhor não se descuidou do castigo e o descarregou sobre nós, porque o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, mas nós não escutamos a sua voz. Então o verso 14 deixa muito claro que Daniel está reconhecendo que o que aconteceu de o povo ir para a Babilônia e passar esse tempo lá, não é porque Deus foi ruim, na verdade Deus foi justo, mas Ele é misericordioso. Daniel se curva agora diante da misericórdia, porque a justiça ele já está vivendo faz 70 anos, então ele apela para a misericórdia. E aí o versículo 15 ele vai dizer: mas agora, Senhor nosso Deus, que tirasse vosso povo do Egito por um desígnio do vosso poder, e do qual vós fizeste uma glória que perdura ainda hoje, nós pecamos, nós prevaricamos. Senhor, dignai-vos pela vossa misericórdia afastar da vossa cidade santa, Jerusalém, vossa cólera e vossa exasperação, porque devido às nossas iniquidades e aos nossos pecados e de nossos antepassados, que Jerusalém e o vosso povo são alvos de insultos de todos os nossos vizinhos. Então, o que é que ele está dizendo? O Senhor não teve misericórdia do povo lá no Egito? Não livrou? E o povo não estava blasfemando, murmurando? Então, essa mesma misericórdia derrama agora sobre nós, porque nós estamos passando vergonha aqui e levando o teu nome, essa vergonha. O Senhor vai deixar o seu nome envergonhado através de nós? É isso que ele vai estar utilizando para a referência. E aí, no versículo 20, ele já vai entrar na questão da revelação. Depois que ele entra no assunto do povo, entra no assunto do sacrifício, entra no assunto do tabernáculo, do templo, melhor dizendo, aí ele vai no versículo 20 e diz o seguinte: eu ainda falava, pedindo e confessando o meu pecado e o do meu povo de Israel. Quer dizer, ele está incluindo o pecado dele aqui também, quer dizer, se colocando no lugar do povo. Depositando aos pés do Senhor meu Deus minha súplica pelo seu monte santo. Não havia terminado esta oração quando se aproximou de mim, num relance, era a hora do sacrifício da noite, Gabriel aparece, o ser que eu havia visto antes dessa visão, e deu-me para meu conhecimento as seguintes explicações: Daniel, vim aqui agora para te informar. Apenas havias iniciado a tua oração e uma palavra foi pronunciada. Eu venho desvendar a ti, porque és um homem predileto. Presta, pois, atenção a este oráculo e compreende bem esta revelação. Pronto, vai falar agora no verso 24 das 70 semanas. Deixa eu beber uma aguinha. Aí esse verso 24 até o 27, em algumas bíblias tem o nome as 70 semanas de Daniel. Acredite, tudo que vai ser analisado no Novo Testamento a respeito da vida de Jesus, do reino de Deus e das coisas futuras, que a gente chama de escatologia, tudo que é escatológico depende de como você vai entender essas 70 semanas de Daniel. Por isso que lá no meu canal eu coloquei lá uma mensagem, eu pregando no capítulo 9 sobre Daniel, a vida dele de oração e Bíblia, não é? E também coloquei uma conferência lá que eu preguei a respeito das 70 semanas de Daniel, para poder os irmãos compreenderem de forma mais profunda. Mas a gente vai tentar aqui tratar no capítulo 9, do 24 em diante, do que se trata e a profundidade desses 3 versículos aqui,
24, 25 e 26. E também o último, que é o 27. Acompanhe comigo, por favor, sobre esse versículo 24. 70 semanas foram determinadas a teu povo e a tua cidade para dar fim à prevaricação, selar os pecados e expiar a iniquidade, para instaurar uma justiça eterna, encerrar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Então aqui ele está dizendo que há um propósito nessas 70 semanas que ainda restam para se cumprir sobre o povo. E quando se cumprir essas 70 semanas, qual é o alvo, o propósito? Dar fim à prevaricação e selar os pecados e expiar a iniquidade. Ou seja, não vai ter mais desobediência, não vai ter mais pecado quando essas 70 semanas se cumprir. E aí ele vai dizer: a justiça eterna vai ser instaurada, não vai precisar mais de visão nem de profecia, e o Santo dos Santos será apresentado. E aí tudo isso aqui no versículo 24 é a polêmica para entender 70 semanas de Daniel. E aí vamos para o 25. Sabe, pois, e compreende isto: desde a declaração do decreto para restaurar Jerusalém até o ungido haverá 7 semanas, e 62 semanas ressurgirá e será reconstruída com praças e muralhas em tempos de aflição. 26. Depois dessas 70 semanas, depois dessas 62 semanas, 26. Depois dessas 62 semanas, o ungido será tirado e ninguém será a favor dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá, e seu fim chegará como uma invasão, e até o fim haverá guerra e devastação serão decretadas. 27. Concluirá com muitos uma sólida, ele concluirá com muitos uma sólida aliança para uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada cairá sobre quem for devastado. Eu estou falando numa linguagem da Bíblia Católica, mas aí a gente vai ler também uma outra versão para a gente poder entender melhor do que o que tem de polêmico e o que tem de fácil de entender nesse texto. No versículo 24, o anjo ele está dando a resposta ao início da oração. Daniel estava preocupado no capítulo 9 com 70 anos que foi profetizado que passariam no cativeiro, e já era o último ano desses 70. O 70º ano já estava acontecendo, e Daniel ficou incomodado, dizendo: Senhor, o Senhor não vai cumprir isso? Ou tem coisa ainda para acontecer? Quando Daniel ainda estava terminando a oração, o anjo aparece, que é o mesmo Gabriel, e vai dizer o seguinte: olha, existe 70 setes ainda para se cumprir. E aí esses 77, para poder a gente trabalhar o entendimento disso, 77 seria o quê? 77 49 semanas. Seria 7 vezes 7, 49, e tem o 0, 490. Então 77 seria 490. Então se é 77, então eu estou imaginando que 7 aqui representa 7 dias. 7 dias é igual a uma semana. Então nós estamos falando de 70 semanas. Por isso que o título aí é chamado de 70 semanas. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Quando a gente vai para a apostila, a gente vai encontrar uma explicação mais pormenorizada nesse texto de Daniel 9:24. Nós vamos ter aí 7 semanas, 62, e o último 7
semanas. E por que é que a gente não vai entender isso aí como dias, vai entender como anos? Porque na verdade são 70 semanas de anos, com base em Levítico e com base também no prazo que ele dá. Dando a ordem para sair até a chegada do Messias, se cumpre 69 semanas. Então não está se falando de semanas, 2 meses, 3 meses, acabou. Está se falando especificamente de semanas de anos, porque dá exatamente na saída do decreto que Ciro dá para o povo voltar até a chegada de Jesus, dá realmente 69 semanas de anos, que aí nesse caso seria 483, dá 483 anos certinho até a chegada do Messias. Nós vamos ler aqui na apostila, na página 20, 7 semanas. 7 semanas seria o quê? 49 anos, possivelmente encerrando a carreira de Neemias na construção da rua e do muro, bem como o fim do ministério de Malaquias e encerramento do Antigo Testamento. Então, a provável análise, quando fala o primeiro 7, quando diz no verso 25, está se referindo basicamente àquilo que estava sendo determinado para a reconstrução do muro, reconstrução do templo, o povo voltar de novo para a sua vida normal. E isso vai estar acontecendo. Ageu, Zacarias e Malaquias estará incentivando o povo e corrigindo o povo que não está fazendo do jeito que Deus quer. E aí encerra-se Malaquias, encerra-se Esdras, Neemias, Esther, encerra-se a história do Antigo Testamento e a profecia do Antigo Testamento nesse primeiro 7, nessa primeira semana que a gente vê sendo mencionado no versículo 25. E depois diz mais assim, e depois 62. Então, quando encerra-se esse período histórico e profético do Antigo Testamento, aí vem mais 62 semanas, que a gente vai calcular aqui 434 anos, que somado com 49 dá 483 anos. Somando tudo, esse período vai dar exatamente no período em que Jesus ele aparece. Então 62 semanas ou 434 anos a mais, para um total de 483 anos até o primeiro advento de Messias. E aí, isso foi cumprido na entrada triunfal, dizem alguns, no dia 9 de Nisan do ano 30, quando Jesus entra em Jerusalém. Está se cumprindo essa profecia até a 69ª semana de Daniel. Aí fica faltando uma semana. Uma semana seria 7 dias ou 7 anos? 7 anos. E aí onde está toda a polêmica dessa semana que fica faltando. Porque o verso 26 vai dizer o quê? Lê aí o verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Segure. Depois de 62 semanas, quer dizer, já passou 7 com mais 62. Aí dá quanto? 69. Então, se já tem 62 mais 7, 69, o ungido será morto. Ungido é a palavra hebraica para Messias. Não é? Mexiá é ungido e Cristo é ungido. Mexiá é hebraico e Cristo é grego. Então observe que aqui na Bíblia Católica diz: depois dessas 62 semanas, o ungido será suprimido. Ali na versão dele está dizendo que será morto. Continue. E não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Isso aí é o 26, né? 26. É o verso 26. Observe que o verso 26 fala de um príncipe que há de vir e que ele será um invasor e que trará guerras e devastação ao longo dos tempos. Então, assim,
Tem um ungido e tem um príncipe que há de vir. Está se referindo à mesma pessoa ou há pessoas diferentes? Vamos ler de novo o texto, ver se é a mesma pessoa. Vamos ver de novo o texto. 26, né? 26, Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. Ponto. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Segure. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Vai lá. E o santuário. Isso. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra, e desolações foram determinadas. Preste atenção, ele está dizendo que nessa 69ª semana o ungido será morto. E a cidade e o santuário serão destruídos. A cidade e o santuário serão destruídos por um povo de um príncipe que há de vir. A minha linguagem está muito boa. Diga aí como é. 26. No fim deste tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e a destruição que Deus resolveu mandar. E aí a gente vai perceber que vai ficar faltando uma semana. E aí existe correntes de interpretação. A primeira corrente de interpretação que aparece vai dizer o seguinte: que essa 70ª semana vai acontecer na sequência depois que Jesus é tirado. Ou seja, vai acontecer quando o templo é destruído e quando a cidade é invadida. E aí, ou seja, no ano 70 depois de Cristo, acontece debaixo do governo do imperador Nero. E aí esse indivíduo aí está sendo representado pelo Império Romano, o Nero. E aí aqui se encerra as 70 semanas de Daniel. A primeira interpretação que aparece é essa. A segunda interpretação que aparece é uma que vem do dispensacionalista, que vai dizer que aqui na 69ª Deus dá uma pausa e guarda essa última semana para quando Jesus voltar. Porque essa última semana de 7 anos, ainda não se cumpriu e só vai se cumprir quando Jesus voltar, num período de uma grande tribulação que vai ser de 7 anos. E aí vai dizer que Deus deu uma pausa para poder cumprir o versículo 27, que aí é a visão dispensacionalista. Divisão de tempo, no caso. 3,5, É. 3,5, né? Vê aí o versículo 27. Ele virá e fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que será determinada se derrame sobre ele. Aí quando está falando das asas da abominação e do assolador, está falando de uma pessoa e da ação dessa pessoa. Está falando de uma desolação abominável e está falando de um abominável, de um assolador. Aí existe duas aplicações para esse texto. Ou vai ser no período que nós estamos vivendo, quando surgiu o anticristo, para se cumprir essa 70ª semana aí. Por isso que vai dizer 3 anos e meio. Aí na metade ele vai chegar, e aquele acordo que ele vai fazer de paz e harmonia entre o mundo, ele vai quebrar esse acordo para poder ser adorado e impor os seus caprichos. E muita gente que fala dessa grande tribulação, do anticristo que vai aparecer aí, vai entender dessa forma, que ele vai fazer um acordo de 7 anos, mas depois vai quebrar a aliança. Porém, existe também uma outra interpretação, e a outra interpretação tem a ver com Antíoco Epifânio, que é citado no capítulo 8, aquela ponta pequena que vai aparecer na cabeça do carneiro, é do bode, né? Que vai aparecer na cabeça do bode. O carneiro é quem? É a Pérsia.
Então o bode realmente vai aparecer na cabeça do bode, né? Que o bode é que é o Império Grego, né? Aí nós vamos também perceber ele aparecendo no capítulo 10 e 11, quando está se referindo ao Reino do Norte e ao Reino do Sul, que vai ser dividido em 4 reinos e que um vai tentar até fazer uma aliança, oferecer sua filha para poder arrumar o reino, mas o reino não será bem sucedido, mas ele vai trazer abominação assoladora também nesse período que a gente vai mencionar aqui no capítulo 10 quando for tratar. Então nós temos a complexidade do versículo 26 e do versículo 27. Qual é a complexidade? A complexidade é que é prometido no versículo 24 que vai cessar o pecado, que vai estabelecer a justiça, que não vai ter mais a prevaricação, que não vai ter mais a injustiça. No versículo 24, né? O versículo 24 diz que vai trazer justiça eterna, será a visão e a profecia, e vai ungir o Santo dos Santos. Esse período aqui, eu preciso entender que ao cumprir a 70ª semana, Deus está cumprindo essa profecia do versículo 24. Por isso que alguns não aceitam que quando Jesus veio e o templo foi destruído, já se cumpriu a 70ª semana, porque o pecado ainda existe, a iniquidade ainda existe, e a profecia e as visões ainda estão acontecendo através do dom da profecia, através de revelações particulares. Aí nessa perspectiva é que diz, então Deus deu uma pausa para o tempo dos gentios. Quando o tempo dos gentios se cumprir, aí ele volta a cumprir aquilo que estava falando sobre o povo de Daniel, porque subentende-se na visão dispensacionalista que a grande tribulação não é para a igreja, é para Israel. São 7 anos que Deus ainda vai tratar com Israel até que ele reconheça o Messias. Essa é a percepção da visão escatológica dispensacional, que a gente vai tratar com mais detalhes quando chegar o livro do Apocalipse, e a gente vai constatar também algumas falhas que existem nessa percepção dispensacional, né? Que eles falam que há uma referência a 2 vindas de Jesus. A primeira vinda vai ser para os crentes e invisível, para raptar da terra os salvos. E a segunda vinda que ele vai ter, vai ser uma vinda de 2 fases. Aí a segunda vinda vai ser para todo mundo, para todo olho ver. E aí é onde vem a complexidade para encontrar base para poder falar isso nas escrituras. Eu estou falando em detalhes aqui pormenores, mas é claro que a gente vai trabalhar isso num esquema desenhado que eu vou trazer aqui no projetor para os irmãos entenderem melhor, e aí a gente volta para esse período de que Daniel está mencionando. Para ficar simples, a gente entender, na página 20, 7 semanas encerra-se o Antigo Testamento, 62 semanas vai até o Messias, quando ele chega e é morto. Então 69, que é 62 mais 7, 69 semanas, ninguém tem dúvida de que quando Jesus morreu se cumpriu 69 semanas. A dúvida vai surgir, cadê a última semana? A última semana segue até a destruição do templo, a 70ª semana, um povo do príncipe que há de vir, que na verdade faz sentido achar que é o Império Romano, porque é o império que ainda há de vir, e ele mandaria destruir o templo, mandaria destruir o templo e o povo, né? Destruir o templo e o povo. Como é que diz? A cidade e o santuário, né? Que eu coloquei aqui só umas letrinhas para lembrar. A cidade e o santuário foram devastados, e mais de 1 milhão de judeus foram mortos no ano 70 da era cristã. E de lá para cá só existe o Muro das Lamentações, que eles lamentam até hoje. E diz assim, que até o fim será guerra. E não é o que está acontecendo lá, esse tempo todo, vivendo só debaixo de guerra e devastação. E aí
No versículo 27, uma coisa estranha acontece. Ele vai fazer um pacto, uma aliança, por uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício. Quer dizer, esses 7 anos que ainda falta é como se o príncipe fosse fazer um pacto. É o antes. Aí é que aponta para algo estranho nesse versículo 27. Parece que ele sai de uma fase histórica e entra numa fase futurística. Por isso que o dispensacionalista não sossega com o versículo 27. E aí Jesus ele faz menção a esse texto aqui. Vamos para Mateus 24, para a gente ver o que Jesus fala a respeito desse texto de Daniel. Mateus 24, a partir do versículo 15. Essa aula poderia ser uma semana de aula, já que a gente está falando tanto de semana. Olha aí, o verso 15 diz o seguinte, Mateus 24, 15: Quando virdes estabelecido no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está em sua casa, e aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentarem naqueles dias. Rogai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Entenda, esse texto aqui está fazendo uma menção muito clara do que aconteceu no ano 70, quando o general Tito invade e sai procurando um monte de gente dentro das casas, e quem voltou para casa e não fugiu para os montes, não escapou da espada. Muito interessante isso aqui. E o versículo 28 dá um sinal muito claro de que aonde estiver os cadáveres, aí se ajuntarão as ávigas, que é justamente o símbolo que havia no escudo do soldado romano, que era uma águia, quando eles invadiram o templo e a cidade para devastar tudo. Quer dizer, a abominação assoladora do qual falou o profeta Daniel, Jesus está dizendo que vai se cumprir ainda no período em que ele está vivendo, porque ele vai dizer: não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Ele vai estar mencionando. Qual é o versículo? 21. É o 21, né? Não, o versículo que eu acabei de dizer. 34. O 34, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. É o versículo 34. Quer dizer, o que Jesus está fazendo a menção aqui é que esse período de tribulação, de angústia, de terror, que serão abreviados aqui para que sobreviva alguém, está se referindo à abominação assoladora no templo de Herodes. Deixa eu ver se faz referência ao templo. Em Mateus 24, o que é que está acontecendo no versículo 1? O que é que está acontecendo? Saiu do pátio. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram de Jesus para apreciar a estrutura do templo, e Jesus disse o quê? Vedes tudo isso, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando Jesus fala isso, os discípulos chamam ele para perguntar quando isso vai acontecer e quando será a tua vinda do fim do mundo. Então, no capítulo 24, Jesus está respondendo sobre o fim do mundo, sobre sua vinda e sobre isto que eles estão perguntando. E quando isso vai acontecer? Isso o quê? A destruição do templo. Observe o capítulo 23, o que vai dizer no verso 37, do que é que Jesus está mencionando no verso 37 do capítulo 23.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste. Pois bem, a vossa casa vos deixará deserta, porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que me digas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, ele vai deixar claro sobre a cidade e sobre o templo que vai ser devastado ainda naquela geração. E aí, quem vai fazer uma análise do texto do jeito que o texto afirma, vai fazer uma análise histórico-gramatical, vai perceber que o texto está afirmando, Jesus está trazendo a interpretação de Daniel, capítulo 9, versículo 25, 26 e 27, para o período em que ele está vivendo. Porém, alguns apontam que o texto ele dá margem tanto para um cumprimento histórico no passado, como também futurística, comparando com o texto de Apocalipse e alguns textos também do Novo Testamento. E aí vem as polêmicas escatológicas que a gente vai tentar desvendar no próximo mês, que a gente já está começando. E aí, no capítulo 9, a gente vai segurar esse gostinho de quero mais, do que realmente é essa abominação assoladora que o profeta Daniel está falando. Será que ele está falando de Antíoco Epifânio, que oferece um porco no templo de Zorobabel e cessa o sacrifício e persegue os judeus naquele período interbíblico? Será que ele é a figura do anticristo representado aqui em Daniel capítulo 9, em Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 11? Ou, na verdade, o Antíoco Epifânio só é do capítulo 8 e só é do capítulo 11, mas o capítulo 9 não está falando do Antíoco Epifânio, está falando ou do imperador Nero ou do anticristo que há de vir ainda. Depende muito desses 7 anos que estão depois da 69ª. Se eu acredito que essa semana ela vai dar uma pausazinha para se cumprir depois, vai ter uma tribulação de 7 anos ainda. Se essa tribulação de 7 anos não existe, então é uma viagem muito grande que estão inventando aí, que vai ter uma tribulação de 7 anos quando a igreja for arrebatada. E aí a gente vai ainda conversar sobre isso e deixar um pouquinho aí do quero mais para o livro de Apocalipse.